capacidade do Senhor de se apresentar a nós na sua multiforma. Sabemos que Deus, ele não é limitado, ele não é esgotado, e o seu poder de criação não está estancado. Ele é capaz de criar algo novo para mim e para você essa noite. Diga comigo, eu creio. Mais uma vez, eu creio. Quero agradecer e exaltar ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá de hoje estar realmente muito bem acompanhado. Hoje minha esposa me acompanha e é muito bom quando ela está presente, porque eu me sinto mais seguro. Porque a Bíblia é fiel, né? Para dizer que não é bom que o homem fique, não é bom que o homem fique só. Então o Senhor realmente estava pensando na mulher como adjuntora, como auxiliadora, como a base, aquela que sustenta tudo aquilo que o homem chama de vitória. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido não somente uma auxiliadora fantástica, mas uma mulher extraordinária dentro de casa, a sábia que edifica a casa. Sabemos que a responsabilidade de edificar uma casa não é de um homem. O homem é completamente incapaz de edificar uma casa. A Bíblia diz que o homem só presta para uma coisa, para amar a mulher. Então ele tem que amar ela como Jesus amou a igreja, e se necessário for, morra por ela, como Cristo morreu. Então o homem, como tem a oportunidade de amar a esposa, fica para ela o papel de edificar a casa. E se você ler a Bíblia, em nenhum momento você vai ver Deus pedindo para a mulher amar o marido. Ela não é obrigada. Não tem na Bíblia. Mas como eu fico com uma mulher que não me ama? Você amando ela, é a lei da semeadura. Quem planta. Então não é que você tem uma mulher atribulada, você tem uma mulher mal amada. Chupa essa manga. Oh, glória. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. É o capítulo de número 6 que eu quero compartilhar com você. No final do culto, os meus materiais vão estar à disposição dos irmãos, a fim de que você entenda que toda conquista ela é proporcional ao seu nível de conhecimento. Então nós precisamos entender o que está escrito no livro de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Toda oportunidade que você tiver de adquirir conhecimento, adquira, seja através de um CD, de um DVD, de um MP3, de um livro, que você tenha fome de conhecimento, porque Salomão disse que o conhecimento ele protege. Então quanto mais conhecimento você tiver, menos as pessoas te farão de idiota. E aí você vai entender que Jesus crescia não somente na estatura, mas na graça e no conhecimento. Então eu posso até indicar um material específico para você, a fim de que a tua casa seja abençoada. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diga: eu também. Um vídeo, né? Vamos lá. Apenas um versículo, que é o versículo de número 16. Versículo de número 16, que diz assim, e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Eu disse que ela o desprezou no seu coração. Ela o desprezou no seu coração. Amém? Amém? Então, agradecemos a Deus por esta palavra, pedindo para que Ele realmente fale conosco de maneira toda especial. Muito bonito, viu, pastor Fernando? Parabéns pela atitude, não só do pastor, mas de toda a igreja que está contribuindo com a obra missionária. Eu fiquei trabalhando com a minha esposa em missões durante 10 anos. Nós vamos para 3 anos
apacentando uma igreja no interior de São Paulo, em Sorocaba. E o nome da igreja a qual eu apacento é Igreja Missionária Enviados pelo Espírito. Deus me revelou essa igreja, porque igreja você não abre, né? A igreja nasce. Deus me revelou essa igreja em uma madrugada, eu orando ao Senhor. O Senhor falou fortemente ao meu coração em relação ao livro de Atos, capítulo de número 13. No livro de Atos, capítulo de número 13, está escrito no versículo 4: é o Espírito Santo que chama, separa e envia. Então você observa que a obra, ela acontece pelo Espírito. Escute, eu disse que ela acontece pelo Espírito. Não é pela força do seu braço, ela acontece pelo Espírito. Por isso que eu digo que melhor do que enviar dinheiro é enviar pessoas. É muito bom quando nós temos uma igreja como essa que envia dinheiro, mas melhor do que enviar dinheiro é enviar pessoas. Aí você pergunta para mim, por quê? Porque é comprovado que maior é o número de missionários que estão voltando das bases do que os que estão indo. Sem contar aqueles que nós perdemos, né? Porque na Coreia do Norte, o ano passado, nós perdemos 20 mil missionários que foram assassinados. 10 mil missionários foram assassinados na Índia o ano passado. E aí esses 20 mil e esses 10 mil nós não repomos lá. Ainda está faltando missionários que venham a traficar a Bíblia na alfândega e na imigração dos países onde nós podemos apontar como janela 10x40, países onde o Evangelho ainda não chegou, onde é proibido anunciar o Evangelho. Eu estava ouvindo o testemunho de alguns missionários que estavam juntando dinheiro para comprar um satélite em um dos países onde é proibido pregar a palavra. E eles conseguiram juntar o valor necessário para comprar o satélite. E aí eles localizaram o satélite em um lugar muito, muito bom, para que eles pudessem entrar em um horário nobre em todas as televisões desse país, anunciando o Evangelho, mais ou menos em 5 minutos, até que descubram que eles estavam no ar e sejam perseguidos. E aí eu estava acompanhando o testemunho. Eles conseguiram entrar em um horário nobre na televisão de todos os moradores desse país, e eles conseguiram ficar ao vivo por 15 minutos pregando a palavra. Foi o tempo que levou para o país descobrir onde estava o satélite e jogassem um míssil e explodisse o lugar onde estava o satélite. E o número de pessoas que foram alcançadas, porque no final do programa que eles fizeram para jogar no horário nobre, eles disseram assim: ó, nós estamos dispostos a falar mais sobre esse Jesus. Se você quiser saber, anote esse número. Aí apareceu o número na tela, e o número de pessoas que ligaram para saber mais sobre Jesus foram muitas, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, enquanto ainda a gente está no conforto da nossa casa, tem missionários que estão dando a vida para que outros sejam alcançados. Tem um país que não pode ser vendido Bíblia. Eu disse que não pode ser vendido lá a Bíblia. Como nesse país não pode fazer a venda de... Sabe o que os missionários fizeram? Os missionários montaram uma gráfica e fizeram a Bíblia em gibi, porque nesse país gibi é muito lindo. Então eles fizeram algumas passagens da Bíblia no gibi. E o número de pessoas que começaram a se converter nesse país e choravam lendo o gibi. Maravilhoso. Então tem alguns testemunhos que você ouve. Eu fiquei no campo missionário durante muitos anos e ainda estou disposto a ir para uma janela 10x40, só estou mesmo, eu e a minha esposa, esperando o sinal do Senhor. Fizemos trabalho em tribos indígenas, no extremo sul do sertão nordestino, fomos para algumas bases na África e acreditamos que obedecer à ordem de Jesus é dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se você realmente não pode ir, que você possa não somente orar, que você possa não somente jejuar, mas que você possa também investir. Então, missões, ela acontece através dos pés de quem vai, através dos joelhos que se dobram e através das mãos que abençoa. E como essa igreja é uma igreja que eu observo que está totalmente envolvida com missões, então nós observamos que não tem porquê
nós não fazermos nada. Então tudo que nós pudermos fazer para contribuir com o trabalho que está sendo feito aqui, que eu e você possamos fazer isso. Então, em nome de Jesus, antes de eu liberar a palavra, eu quero ministrar dízimos e ofertas, a fim de que você entenda que essa é uma das formas que a igreja consegue se manter para continuar sendo bênçãos na vida de muita gente que não está tendo a oportunidade que você está tendo hoje, de morar em um país onde você tem uma liberdade de crença, onde você pode entrar numa tranquilidade num lugar como esse, e você pode louvar a Deus sem se sentir em perigo e sem se sentir ameaçado de a qualquer momento ser baleada ou alguma bomba estourar aqui dentro. Então é um privilégio que nós estamos tendo e que muitos não têm. Você tendo a possibilidade de trazer uma Bíblia, você nem traz. Você percebeu como você desdém aquilo que muitos, e não precisa ir muito longe não, para conhecer pessoas que não têm Bíblia. Eu e a minha esposa viajamos 10 horas de barco, ficamos mais de 10 horas numa canoa para chegar até os ribeirinhos de Macapá, Amapá e Belém do Pará. E aí nós chegamos em algumas aldeias, por que não dizer, em algumas palafitas, Fuá, Bailique, Buritizal, onde pessoas aqui mesmo nos ribeirinhos do Brasil não têm Bíblia. E eu e você às vezes, obrigado irmão, desdenhando a oportunidade que Deus está nos dando. Então eu quero incentivar você agora a pegar uma oferta. Você não está ajudando Criança Esperança, está entendendo? Você não está ajudando o Teleton. Você não está pagando para entrar numa boate. E aqui não é uma bocada onde você está comprando um cigarro de maconha, o fino ou grosso. Não. Você está em um lugar onde vidas estão sendo restauradas, casamentos estão sendo modificados e jovens estão sendo libertos e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então eu quero que você pegue o melhor. Você que vai dizimar, que você entenda, não é porque você dizima que você não precisa ofertar, e não é porque você oferta que você não precisa dizimar. Uma coisa não anula a outra. A Bíblia diz que a oferta, ela não compra a tua bênção, mas ela libera. E o dízimo ele te autoriza a fazer prova de Deus, a fim de que você experimente a janela, a qual há de liberar boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Já que a oferta, ela é semente, saiba que nenhuma semente será maior que a tua colheita. E a semente, ela pode até sair da tua mão, mas ela não sai da tua vida. Então que você possa entender que quem planta pouco vai colher pouco, mas quem planta muito, a colheita será grandiosa. Você não é obrigado a ajudar, está entendendo? Você não é obrigado a plantar, mas se você plantar, você é obrigado a colher. Lembrando que se eu não gosto de laranja, jamais eu vou plantar laranja. Se eu não gosto de jaca, jamais eu vou plantar jaca. Cada um planta aquilo que quer colher. Então dê nome para a tua semente. A hora que você vier aqui deitar a tua oferta, a hora que você vier aqui deitar o teu melhor, o que você quer colher? Você quer colher uma área emocional saudável? Você quer colher um relacionamento produtivo? Você quer colher portas abertas na tua área financeira? Você quer colher uma cura física para a tua saúde? Você quer colher o fortalecimento do teu cabelo que não para de cair? Você quer colher uma gestação saudável para essa tua gravidez que é considerada talvez de risco? Então dê nome para a tua semente. Você vai deitar a tua oferta aqui no altar e qual é a colheita que você quer viver? Se você não tem o que ofertar, não tem nem porque você ficar triste, viu? Você ficando triste, você é boba. Sabe por quê? Muitos de nós já entramos numa igreja evangélica e não tínhamos nada para ofertar. Eu quero profetizar que é o último culto que você vem e não tem o que ofertar, porque no próximo você será um dos maiores ofertantes do culto. Eu profetizo na tua vida. Ai, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Jesus é a porta, não é o pedágio. Ninguém cobrou para você entrar, nada, vamos cobrar para você sair. É que oferta é bíblico. E não adianta eu pregar profecia, revelação, cura, prosperidade e não pregar para você sobre o princípio de ofertar e dizimar. A Bíblia diz que Jesus ficava até no gasofilácio. Gasofilácio era um recipiente de madeira onde as pessoas jogavam as ofertas. Jesus ficava ali e os discípulos anotavam a oferta de cada um. Eu disse que os discípulos anotavam a oferta de cada um.
É como se eu colocasse o pastor Fernando aqui, e a hora que você viesse colocar o teu envelope aqui, eu abria o teu envelope e falava para o pastor Fernando, R$10. Ô, R$50, pastor Fernando. R$1, nem sei onde ela arrumou, que não existe mais R$1 aqui de papel, mano. Era anotado, eu disse que era. Graças a Deus isso não tem mais nas igrejas, né? Porque talvez você nem ia vir com essas moedas. Por que você está falando da moeda? Porque a Bíblia diz que a hora que fez a fila para ofertar, tinha uma mulher na fila que ela só tinha 2 moedas. E você sabe, né? Moeda a gente tem que colocar devagarzinho aqui, né? A gente solta, pode cair no envelope, faz um barulho que envergonha a gente, né? E sabe por que eu digo que envergonha a gente? Porque na maioria das vezes quando a gente vem ofertar, a gente vem ofertar para o homem. Se você estivesse entregando essas moedas para... Você nem ia se importar de jogar aqui. É para Deus que você está dando, não é para o homem. Ah, mas a minha amiga está dando R$10 e eu estou dando moeda. O que tem? Cada um contribua conforme pode. E aí Jesus disse, essa foi a maior oferta. E os discípulos estavam anotando e disse assim, não foi não. Porque o empresário veio antes que ela e deu um cheque. Jesus disse, ele deu o que estava sobrando, ela deu tudo o que ela tinha. Olha para quem está perto de você e diga assim, quem avalia a tua oferta? Avalia a tua oferta. Não é o tesoureiro dessa igreja. É aquele que mora no céu. Aquele que mora no céu. Então eu quero que você pegue o que você tem de melhor aí, o que você tem de melhor, e você vai ofertar. E o nome do Senhor será glorificado, e Deus trará grandes bênçãos, não somente na tua área financeira, na tua área material e profissional também. Quero pedir a oração do pastor da igreja, o sacerdote da casa, o pastor Najib. Ele vai nos abençoar, a fim de que coisas grandes aconteçam na nossa vida. Pega aí a tua melhor oferta, vai preparando. Esse é um momento que a gente não tem pressa, viu? Você pode ir com calma. Ah, mas e se eu predatar um cheque? A igreja segura? Depois que Jacó segurou o anjo, a gente segura qualquer coisa, irmão. Pode predatar. Tem máquina de cartão aqui, porque tem gente que não anda com dinheiro, de tanto que já foi assaltado aqui perto, aqui na Zona Norte. Então, em nome de Jesus, pode aí fazer a tua oferta no cartão. Ai, passar cartão na igreja? Você passou no motel. Bafo caso, né? Passou teu cartão em cada lugar e não se sentiu envergonhada, vai se sentir de abençoar a igreja? Às vezes você não consegue pagar a tua fatura de cartão porque você nunca usou o cartão para abençoar o que é de Deus. Tira de canhão na cara. Olha para quem está perto de você e diga assim, glorifica a Deus com tudo que você tem. Pega o teu melhor aí. Pagou o motel antes de se converter, né? É, eu espero. Fique em pé. Paz do Senhor, queridos. Olha, a oferta que você colocou aí no envelope, uma parte da tua vida. Porque para que você ganhasse esse dinheiro, você teve que trabalhar. Tempo é vida, e você estará depositando uma parte da tua vida aqui no altar do Senhor. Creia dessa forma. Feche teus olhos, levante seu envelope. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te bendizer, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, tendo a oportunidade de te servir, de te louvar, de te adorar, Senhor, de ouvir a tua palavra, mas também, Senhor, de ofertar e dizimar. Muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede, para que as nossas ofertas e dízimos façam parte da adoração na tua casa, Senhor. Que essas ofertas sejam sementes plantadas no teu reino, o teu nome seja glorificado, que através dessas ofertas, portas continuem abertas aqui nesse lugar e em uma outra parte do mundo também, meu Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu filho, a tua filha, abençoo o trabalho, a empresa, abençoa a despesa dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Uma chance eu quero ter. Me permita te tocar. Não há mais o que fazer, só em ti encontrarei forças para prosseguir. Eu creio em ti.
meu socorro, acalma os ventos do meu oceano, caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, tu és meu milagre. Os céus se movem e toca a terra. Se eu adorar, eu vou adorar. Eu sei que hoje eu verei milagres quando eu te tocar. Eu vou te tocar, meu Deus. Tu és minha cura, tu és meu socorro, acalma os ventos do meu oceano, caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, tu és meu milagre. Vocês, tu és minha, tu és meu socorro, acalma os ventos do meu oceano, caminha comigo no meio do fogo. Declare, tu és meu milagre, tu és meu milagre. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele, porque Ele é santo. Pode aplaudir forte ao Deus do Israel. Diga assim comigo: eu creio no meu milagre. Amém? Nós, na verdade, estamos iniciando aí uma campanha a qual trará grandes vitórias para muitos que já não estão mais aguentando patinar na mesma situação e vivendo a rotina e o marasmo que tem se tornado até infernal na tua vida. Aquele negócio de 2 passos para frente e volta 4 para trás, aquele negócio de você dar 4 passos para frente e volta 8 para trás, a impressão é que acontece na vida de todo mundo. Quando você vai fazer, eu disse, não são materiais, elas não são físicas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. As nossas armas de guerra, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir prisões, cadeias, correntes, algemas. Diga comigo: Senhor, me ajuda a derrubar e quebrar prisões. Então, se de alguma forma você se sente presa, ou se de alguma forma você se sente aprisionado, essa é a campanha ideal para você. Porque de alguma forma, algumas pessoas ficam presas ao passado, às emoções, aos sentimentos, ao psicológico, a um problema físico, moral, espiritual, familiar, conjugal, profissional, material, financeiro, social. Sabe quando você percebe que a pessoa está presa e talvez você identifica, mas não sabe como falar para ela, não sabe de que maneira tirar ela dali? Na maioria das vezes, quem está aprisionado possui a chave do próprio cárcere. A maioria das pessoas que estão aprisionadas já estão com a chave do próprio cárcere e fica naquela situação por opção própria ou por não ter forças para sair dali sozinho. E por isso que uma campanha como essa na vida de algumas pessoas cai como uma luva, porque prisões serão quebradas. Eu disse que prisões serão quebradas. Não escutei, prisões serão quebradas. Olha para quem está perto de você e diga assim: hoje você começa uma corrente quebrando prisões. Pode aplaudir forte ao Senhor, porque Ele é fiel.
passada, aqueles que estiveram aqui observaram que eu preguei sobre o Evangelho de Lucas 13. É uma passagem que só Lucas, médico, ele cita. E ele fala sobre uma mulher que estava com um problema na sua postura há quanto tempo? 18 anos. E a hora que Jesus viu ela entrando na sinagoga, Jesus percebeu que aquilo era uma hérnia de disco, foi isso? Não, ele percebeu imediatamente que aquilo era osteoporose, é isso? Não. Claro que não, era visível que era bico de papagaio, sim ou não? Não, Jesus olhou para ela e identificou que aquele problema não era um problema físico, era... E ela tinha o quê? Demônios. Agora, você já parou para pensar, demônios comprometer o modo da pessoa andar? O Lucas, ele era médico. Escuta, ele era médico. E sabe qual foi o quadro clínico que ele apresentou? O quadro clínico que ele apresentou foi esse: ela não podia se endireitar de modo algum. Não era um advogado falando, não era um promotor, era um médico falando. Ele deu como eu poderia dizer, um diagnóstico clínico. Ela não podia se endireitar. Talvez por isso que essa passagem chamou tanta atenção dele, porque ele tinha um diagnóstico daquela mulher. E o diagnóstico era positivo ou negativo? Negativo, era um médico falando. Mas a hora que Jesus identificou que aquilo ali era demônio, Jesus chegou bem perto dela e disse assim, ó: Satanás! Foi isso? Não. Jesus olhou e disse assim: Exu do demônio! Foi isso? Não. Jesus disse mulher. Sabe por que Jesus disse mulher? Porque ele percebeu que os demônios ainda não tinham tomado o controle de toda a vida dela. E esse é um dos demônios mais perigosos dentro da igreja. Aqueles que não se manifestam no teu corpo. Você consegue cantar os lindos louvores, você consegue até chorar, né? Somos corpo, mas no fundo você tem o quê? Você tem demônio. Entendeu? Ah, mas eu leio a Bíblia. O que tem? Bíblia é uma coisa que o diabo conhece capa a capa, até mais que você. Tanto é que quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele foi usando a Bíblia. Ah, mas eu coloco o Salmo 91 na porta do meu quarto. E aí? O Salmo 91 tem que estar na porta do teu quarto, tem que estar na tábua do teu coração. Porque a palavra de Deus só tem poder se ela é verbalizada. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Então você começa a compreender que aquela era uma mulher, que ela estava 18 anos, ela era filha de Abraão, ou seja, ela servia a Deus e ela era praticante da fé. Servia a Deus e era praticante da fé. Se ela estava há 18 anos daquele jeito, e durante 18 anos ela participou de todos os cultos de sábado, então ela já tinha participado de mais de 1000 cultos com um demônio. Que tem gente que está na igreja faz tempo sofrendo uma prisão demoníaca. Resumindo, essa foi a mensagem da semana passada. Essa mensagem está lá na página da igreja? Tá. Se você perdeu, entra lá na página da igreja, se vira e revisa a aula nesse telecurso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje eu quero ir um pouco mais fundo em relação a algumas prisões na vida de algumas pessoas. Diga assim: que todas as prisões nessa campanha sejam quebradas na minha vida. Quem quer realmente viver a quebra de prisões, diga: eu quero. Amém. Então você começa a observar que toda prisão ela é gerada por demônios, independente qual seja ela. Nunca ignore as formas que o diabo tem de agir. Então o diabo sempre vai se aproveitar de uma situação mal resolvida na tua vida para te prender. Aqui, acho que você tem que começar a prestar atenção na mensagem, porque o mundo espiritual funciona com palavras e você não pode deixar o diabo te roubar agora. Então a distração rouba a unção. Então foca na palavra que eu vou estar liberando aqui para você. Você observa que pode ser a mínima coisa. O diabo, ele consegue exercer um poder naquela situação para te prender, para te paralisar ou para te travar. É que nem o medo. O medo, ele é natural. O medo não
Não é, como poderia dizer, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a capacidade de vencer o medo. Porque às vezes a gente fala assim, ai, aquela pessoa é corajosa porque ela não tem medo. Não, até o corajoso e o valente tem medo. A diferença é que o corajoso, ele tem a capacidade de vencer o medo. Então todo medo é natural, desde que ele não te paralisa. Sabe quando o teu medo é tanto de dirigir que você não consegue dirigir? Sabe quando o teu medo é tanto de ir em algum lugar que você não consegue? Esse é um medo a qual já está recebendo uma influência, o quê? De Deus? De quem? Do diabo. Então você tem que perceber em que momento aquela situação está te paralisando. Em que momento aquela situação que você está vivendo está influenciando, o diabo está influenciando para te travar e para te prender de alguma forma. Então não ignore as formas que o diabo tem de trabalhar. Olha para quem está perto de você e diga assim, não ignora a forma que o diabo tem de trabalhar. Sabe quando você está numa mesa e você comeu? Você comeu. Você pode comer mais, mas não tem necessidade, porque você já comeu. Eu acho que gula é quando a pessoa já comeu o suficiente, mas ainda quer comer mais, ao ponto de sair da mesa passando mal. Eu acho que saudável é quando você se levanta da mesa, sabendo que você podia ter comido mais, mas optou por não. Isso é disciplina, isso é domínio próprio. Então você percebe uma influência maligna em algumas pessoas na hora do almoço, na hora da janta. E a Bíblia diz que gula é um fruto da carne que vai impedir você de ter uma vida eterna. Sabe que aquela pessoa que não se contenta enquanto ela não comer tudo? Você vê a pessoa comendo, parece que ela está se despedindo do mundo. Enquanto não faz 5 quilos de carne no bucho, a pessoa não para. Então, nessa campanha você precisa entender que às vezes nós estamos presos no simples. Eu disse no simples. É no modo que a gente come, no modo que a gente se veste, no modo que a gente se relaciona. Então você precisa entender que o diabo ele é sagaz, ele é astuto, ele é inteligente. E ele pega você em um sentimento, ele pega você em uma série que você está no Netflix, ele pega você numa novela, ele pega você numa conversa com uma amiga no WhatsApp. Então você precisa entender em que situações o diabo tem te prendido, em que situações você tem sido aprisionada pelo diabo, e compreender que tudo que exerce um controle sobre você não é de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o ser humano para dominar todas as coisas aqui na é dominar e não ser dominado por nada. Olha para quem está perto de você e diga assim, domine. E não seja dominado por nada. Porque esse é um dos frutos do Espírito, é o domínio próprio, é você determinar o que você quer e o que você não quer na tua vida. Isso é ser livre. Não é fazer tudo o que eu quero, mas é saber o que eu não quero. Então você precisa compreender que agora nós estamos em uma das histórias, na minha opinião, mais delicadas que existe. Porque você observa um guerreiro como Davi, que tinha acabado de resgatar a Arca da Aliança. Você que não sabe o que era a Arca da Aliança, a Arca da Aliança era uma caixa feita com madeira de cetim, a madeira de acácia, que era uma madeira terrível de se trabalhar nela. A caixa tinha 1,70 m de comprimento, 70 de largura, 70 de altura, e era batida com um dos melhores ouros que existia na época, que era o ouro de Ofir. Ela era batida com ouro de Ofir por dentro e por fora. Ela tinha algumas argolas, e nessa argola passava uma vara que era feita também com a madeira de cetim, e ela também revestida de ouro. Em cima da arca tinha uma tampa chamada da tampa da propiciação, com 2 querubins alados com as asas para cima e a cabeça inclinada em reverência à santidade do Senhor. Dentro dessa arca tinha o pote de maná, simbolizando que Deus é um Deus de providência e não desampara o seu povo em dias de necessidades. Tinha a vara de Arão que floresceu, provando que Deus havia levantado ele e ninguém ia bater, porque quem Deus chama ninguém pode barrar. E tinha a tábua dos 10 mandamentos, deixando claro que aqui não é a casa da mãe Joana, aqui tem regra, aqui tem disciplina. E se você quer servir a Deus, saiba que você tem que tomar vergonha na tua cara e se aprumar e entrar na linha. Então essa Arca da Aliança, ela pesava 300 quilos. Quantos quilos? 300. E não era qualquer um que podia tocar nela.
A Bíblia diz que um camarada um dia foi segurar a arca porque ela estava caindo da carruagem, e se ela caísse ela ia quebrar. Então o jovem se chamava Uzá, ele foi segurar a arca, Deus se levantou do céu, catou ele pela cabeça e rasgou ele no meio. Ah, mas ele teve boa intenção, só que tudo que você for fazer para Deus, você não faz com boa intenção, você faz com autorização. Olha para quem está perto de você e diga assim: não basta boa intenção, tem que ter autorização. Ou seja, você precisa descobrir se é o que Deus tem para você, se é aquilo que Deus quer para você, se é a tua chamada, se é a tua vocação. Então a arca da aliança, aonde ela chegava, Deus chegava, aonde ela estava, Deus estava, e a presença, a glória e a justiça de Deus se manifestava na entrada da arca e na saída, na entrada e na saída, na entrada e na... Então todos os inimigos tinham uma estratégia. Quer derrotar o povo de Deus, é só roubar aquela. Quer derrotar o povo de Deus, é só roubar aquela que é a presença, a glória e a justiça. Agora, a arca tinha sido roubada e ela é resgatada. Eu disse que ela é resgatada. A hora que ela é resgatada, a Bíblia diz que quando o povo fazia festa para receber a arca, escute, a Bíblia diz que toda vez que o povo fazia festa para receber a presença de Deus era tão forte que a terra tremia. Está entendendo? Tinha terremoto com a presença de Deus. Então, como a arca estava sendo resgatada, era um momento de alegria, sim ou não? Sim. Era um momento de júbilo, sim ou não? Sim. E a Bíblia diz que com o resgate da arca, Davi estava tão alegre, que ele decidiu dançar. Dançar para ele não foi o suficiente, ele começou a pular. Pular para ele não era mais o suficiente, e ele começou a rir, a gargalhar. E durante essa grande festa, eu disse que durante essa grande festa, a esposa dele estava vendo tudo pela janela. Escute, a esposa dele estava vendo tudo pela janela. E ela olhando ele pela... Tô com a pele boa nessa foto, né, gente? Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Photoshop. Que é o real mesmo, ó. É ruim. Você vê no zoom, é ruim. Passa sempre um filtro para quê? Para não assustar a igreja. Aí você começa a observar que ela olhando pela janela, eu disse ela olhando para... A Bíblia diz que no coração ela sentiu o que por ele? Admiração? Orgulho? Ela sentiu o quê? Não escutei. Ela sentiu o quê? Vamos lá, classe, ajuda o tio com força total. Ela sentiu o quê? Desprezo. E a hora que ela sentiu pelo marido dela, que era rei de Israel, que estava feliz, dançante, pulando, a hora que ela sentiu por ele algo chamado desprezo, ela esperou a festa acabar. Ela não foi lá fazer barraco, ela esperou acabar. Ela esperou ele abençoar família por família, porque esse era o dever do rei. No resgate da arca, abençoar toda, ele abençoou todas as famílias, ele abençoou todo o reinado. E agora ele voltou para abençoar a casa dele. A hora que ele foi para abençoar a hora que ele entrou dentro do palácio, ela estava com um bico desse tamanho, com aquela cara que só mulher sabe fazer. Se tem uma coisa que a mulher consegue, é acabar com a alegria de um homem. Não, é algo que Deus deu para a mulher. A Bíblia diz que Deus deu algo para a mulher que ela consegue destruir um homem. Depois do diabo, espera eu terminar. Depois do diabo, o único ser na terra com maior poder de influência é a mulher. Então ela consegue acabar com a alegria, com os seus coleguinhas, com as suas amizadinhas, com as suas coleguinhas, consegue destruir tudo essa bagaceira. A hora que ele entrou dentro do palácio e ele viu ela fazendo aquela, no coração dela só tinha o quê? Ótimo, isso aí é uma coisa. A gente vai pesquisar durante a pregação. A Bíblia diz que o coração dela estava cheio de... E uma pessoa com o coração cheio de... Consegue ser agradável? Não. Consegue ser sensível? Não. Consegue ser simpático? Não.
ela foi com os 2 pés para cima do peito dele. E ela começou dizendo assim, ó: Que ridículo. Tem algumas mulheres que usam toda animadinha aí com a pregação. Ai, só assim também. Eu corto barato. E não é só mulher que é assim não, viu? Ó, os homens. Tem homem que também gosta de ser estraga-prazer. Tem homem que gosta de fazer o dia da mulher um inferno. Tem homem que tem o prazer de entristecer a esposa dele com palavras. Resumindo, quem está bem não agride ninguém. E a hora que ela começou a atacar ele, a Bíblia diz que as críticas dela foi pesando. Eu disse que foi pesando. Ela chamou ele de promíscuo, ela chamou ele de imoral, ela chamou ele de depravado, ela chamou ele de devasso. E a única coisa que ele estava fazendo lá fora era adorando a Deus. Adorando a Deus. A Bíblia diz que por ela ter atacado ele desse jeito, ó aqui ó, a Bíblia diz que por ela ter atacado ele desse jeito, ele não ficou na miúda. Ele olhou bem para ela e disse assim: ah, é? Então você está me tratando desse jeito por causa da forma que eu adorei a Deus? Então só vou deixar uma dica para você. O que você viu eu fazendo lá fora não é nada perto do que eu vou fazer a partir de hoje. Porque eu estou disposto a fazer mais do que eu fiz lá fora para o meu Deus. Eu vejo cada um entrando para um quarto, batendo na porta. A Bíblia diz que depois dessa cena ele caiu no adultério. Acabou pegando uma mulher que não era dele. A princípio viu essa mulher tomando banho, ficou excitado, ficou desejando essa mulher era casada, ela estava tomando banho porque tinha encerrado um ciclo menstrual dela, e ela precisava tomar banho com todas as mulheres para se reintegrar à sociedade. Ele deu ordem para os guardas, o guarda colocou ela na cama dele, ela não queria, porque ela amava o marido dela, que era Urias. Ele forçou um relacionamento sexual, e nós sabemos que isso é estupro, segundo a lei Maria da Penha. Ele teria sido preso sim, mas como naquela época ninguém fala nada. Aí você começa a observar que ela engravidou. Naquela violência contra a mulher, ela engravidou. Deus pesou a mão no bebê, matou o bebê. Aí teve um outro filho, teve um outro Samuel B.O. Não vou entrar nesse adultério hoje. Hoje eu não vou pregar sobre adultério, não. Tem alguns irmãos que fazem ufa, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Aí você começa a observar que a esposa dele, Mical, é Mical porque é o nome que o pai dela, não era japonesa, não. É Mical. E a Bíblia relata que ela agrediu ele assim que ele voltou de um culto totalmente grato a Deus, disposto a abençoar a sua casa, estando disposto a abençoar a sua. Ele conseguiu abençoar? Não. Ele conseguiu abençoar? Não. Porque quem recebeu ele com pedras nas mãos? A empregada? Não. A sogra? Não. Cunhada? Não. Quem foi? A esposa. Quem foi? A esposa. A esposa. E você sabia que essa esposa ela é detonada por um monte de gente? Por causa do jeito que ela recebe ele, é detonadíssima. Tem até um corinho que os irmãos cantam na vigília que é: sai da janela, Mical, sai da janela. Até eu já cantei, não canto mais. Não canto, que eu fui estudar depois dessa palavra. Eu já não vou mais cantar esse corinho, não vou cantar mais não. Por quê? Porque eu queria entender por que o coração dela estava cheio de... Eu não vi. Por que o coração dela estava cheio de... Como eu já disse, quem tá bem não agride ninguém. Shhh. Quem está bem não agride ninguém. Toda vez que você se deparar com uma pessoa te agredindo, tem alguma coisa aí. Nada vem do nada, tudo tem uma prisão ali. Toda pessoa que sente a necessidade de agredir alguém é uma pessoa que em algum momento da vida ficou aprisionada. É uma pessoa que em algum momento na vida não conseguiu resolver uma parada e está descontando hoje. Toda pessoa que sente a necessidade de te agredir para ficar bem, ou toda pessoa que sente a necessidade de destruir seu dia para sentir paz, porque tem esse povo, que ela não é feliz se ela não falar mal de você. Ela não consegue ser tua amiga e amiga da outra. Ela tem que detonar a outra para você, ou atacar a outra e detonar você. Sabe aquela pessoa depreciadora que precisa agredir alguém para estar em paz? Sabe o teu pai que antes de dormir tinha que humilhar a tua mãe para ir dormir?
Sabe aquela pessoa que não consegue encontrar conforto e descanso se ele não arrebentar o outro? Sabe aquela pessoa que sente prazer de diminuir toda pessoa que se comporta desse jeito? Em algum momento na vida ela ficou presa. Em algum momento na vida ele não conseguiu resolver uma parada. E que paradas são essas? Eu quero esclarecer hoje aqui, para que você, em nome de Jesus, saia dessa prisão. Diga comigo: eu creio que essa história não vai se repetir na minha vida. Então, para aquela mulher que está com o coração cheio de desprezo, aqui ó, para ela estar com o coração cheio de desprezo. Não, tem até tua amiga que diz assim, ó: você quer ver ele vir correr atrás de você? Despreza ele. Não sei quem é mais doente, se é você ou a tua amiga. Não, porque homem, quando ele é desprezado, ele corre atrás da gente. Ninguém consegue alcançar as bênçãos de Deus com desprezo. Porque sabe o que é desprezo? É desdenhar. É a falta de afetividade. É você menosprezar, desvalorizar, não se importar com a pessoa. Como você pode ter benefícios agindo dessa maneira? Eu acho que as pessoas estão perdendo na vida por não se importar. E você sabe o que é se importar? Importar é trazer para dentro. Importar. É isso que você precisa entender. Quando você não se importa, você desdenha, você gela, você menospreza, você não mostra afetividade. E aí você começa a observar que ela estava assim, com o coração cheio de desprezo. E não era por uma pessoa qualquer, era pelo seu marido. Escute, eu disse que era pelo seu marido, que estava em um momento da vida dele de alegria ou de tristeza? De alegria. De realização ou de frustração? De vitória ou de derrota? Vitória. E ela participou? Não. Ela participou? Não. Ela fez de tudo para estragar. Por quê? Ela não estava bem. Então todo mundo sabe criticar quem não está bem. Ninguém quer ajudar. E é por isso que a prisão só aumenta. Porque a pessoa quando está bem, todo mundo quer ela do lado. A pessoa quando não está bem, todo mundo se afasta dela. Agora, se a gente começar a se afastar de todo mundo que não está, a gente fecha a igreja. Porque a igreja é lugar onde vem uma baita galera que não está bem. Eu gostaria de ter pessoas na igreja, pessoas bem, sabe? Pessoas que estão realizadas. Oh, mamãe, eu subiricaia, dergandoi, andas nagaçaia, vamos falar. Sabe, pessoa? Não. Na igreja vem aquela pessoa, né, demonedinha, aquela pessoa frustradinha, aquela pessoa beozinha, sabe? Que é um kit Exu na pessoa. Então aí você começa a observar que vamos procurar entender. Sabe qual é a tristeza? Que todo mundo trata uma pessoa que não está bem como um problema. Aquela irmã é um problema na igreja. Por quê? Porque ela não está bem. Só que eu descobri como pastor que na igreja nós não temos pessoas com problemas. Nós temos pessoas com necessidades. E quando você descobre a necessidade daquela pessoa, você nunca mais vai olhar para ela como se fosse um problema. Então nós não temos um jovem com problema, nós temos um jovem com uma necessidade. Nós não temos um homem com um problema, nós temos um homem com uma necessidade. E quando você cola do lado dele e procura saber qual é a sua necessidade, está tudo resolvido. Mas sabe qual é o problema? Ninguém quer ouvir a necessidade de ninguém, porque está todo mundo se preocupando com as suas próprias necessidades. Sabe o que eu fiz? Fui pesquisar sobre a história dessa moça. Por que ela estava sentindo tanto desprezo por Davi? E aí sabe o que eu descobri? Que Davi, lá no primeiro livro do profeta Samuel, lá no outro livro, ele era o grande amor da vida dela. Escuta, eu disse que ele era o grande amor. E tem um sentimento que é mais próximo do amor, que é o ódio. São duas coisas que faz você acordar e dormir pensando na pessoa: amor e ódio. Então você vê no primeiro livro de Samuel que ela tinha por ele muito amor. Eu disse muito amor. Tanto é que quando o pai dela botou no jornal: quem derrubar o gigante Golias? Olha aqui, ó. Quem derrubar o gigante? Golias. Casa com a minha filha. Na mesma hora Davi aceitou o desafio. A Bíblia diz que os dois já tinham um pelo outro um sentimento. Olha aqui, ó.
A Bíblia diz que os dois já tinham um pelo outro não sei como. A Bíblia também não explica em que momento se conheceram, se foi numa balada, se foi no McDonald's, se foi no WhatsApp, se foi no... Não sei, a Bíblia não fala. A Bíblia diz que havia um sentimento entre os dois. E a hora que o pai dela publicou isso no jornal, quem derrubar o gigante casa com a minha filha, na mesma hora ele foi lá para derrubar o gigante. Derrubou sim ou não? Sim. Derrubou. Então ele não derrubou o gigante só porque o gigante estava afrontando o Deus de Israel. Era um motivo também? Era, mas ele queria casar, né? Como todo mundo que já está meio encalhado quer, gente. E aí ele, querendo casar, foi lá e derrubou o gigante. Só que a hora que ele derrubou o gigante, ele ficou tão famoso que só no Twitter já mostrou um seguidor. Visualização, e o canal do YouTube bombou. E aí Saul ficou com tantos ciúmes e inveja, escuta, ficou com tantos ciúmes e que não deixou ele casar com a princesa. Não vai casar. Mas não vai casar. Se você quiser casar com ela, se você quiser casar com... Você vai fazer o seguinte: você vai matar 100 filisteus. Gente, ele já tinha matado o pior, que era o gigante. Tinha que matar mais 100. Sabe por que Saul pediu para ele matar 100 filisteus? Porque matar um filisteu era como matar o Bin Laden. É terrível. Que eles explodiam que nem ônibus no Jaçanã. Era uma coisa assim, terrorista, que eles vinham e metralhavam e acabavam com a bagaceira. Então assim, para Saul, mandar ele para matar 100, mandar ele para matar, era uma forma de se livrar. Escuta, era uma forma de se livrar. E para se livrar de Davi, ele usa o sentimento que ele tinha pela filha e a filha tinha por... Agora o pai, para usar uma filha, ele ama a filha? O pai, para usar uma filha para os seus interesses pessoais, ele ama a filha? Não. E quantas mulheres aqui já foram usadas pelo seu... Quantos homens aqui, de alguma forma, vocês foram usados pelo seu... por interesses pessoais? Talvez para você isso não signifique nada, mas para quem, durante boa parte da vida, foi usada pelo pai, foi usada pela mãe, para que a mãe se desse bem, para que o pai tivesse destaque, sabe? Uma coisa é você ser amado e fazer as coisas com o teu pai. Uma coisa é você só ser usado pelo teu pai. Isso é triste para qualquer filho. E ela foi usada pelo pai dela, para que o pai dela tentasse acabar com Davi. E a hora que ele disse para Davi: eu quero que você mate quantos filisteus? 100. Quantos filisteus? 100. Aqui já que você não tem celular para filmar, para gravar, você vai trazer 100 prepúcio. E você sabe o que é prepúcio, né? É aquela pele que cobre o pênis. Você vai trazer 100, provando que você matou os 100. Agora que tristeza. Além de você matar o cara, tem que baixar o jeans, cirolão, catar a tesoura e cortar o sobrecaia, gente. Você ri, né? Você que é mulher, que não tem, né? A Bíblia diz que ele deu prazo. Ele deu Davi voltou antes do... O baldinho, sabe com quantos prepúcio? 200. Tesourão de grama. Aqui, 200. Aqui, Saul pediu para ele matar quantos? 100. Ele matou quanto? 100. E aí fica a dica: não mexe com crente. Crente é tudo fora da casa. Crente é doido com força até o 10. Não mexe com evangélico, tipo gospel, não mexe. O povo é doido, o povo dá um joelho e levanta. Enquanto Deus não mata, Deus não faz, Deus não levanta, Deus não ordena. O povo é sinistro. E aí você começa a observar, claro que ele volta com 200, que ele volta com... Na mesma hora casa com a menina. Casado. E esse casamento era terrível. Porque os dois se amavam, escuta, os dois se... Só que a família era um inferno. Saul procurava matar o genro todo dia. Todo dia. A Bíblia diz que havia momentos que Davi ia adorar a Deus com a harpa. Sabe o que Saul fazia? Pegava a arma e ficava atirando nele. É a mesma coisa, o Edson vai lá louvar e o pastor Najib fica com um revólver aqui tentando acertar você. Gente, quem é que não vai semitonar? Quem é que não vai conseguir errar no falsete, no vocará, no vocaguá, fazer a nota, bagaceira, que for? Ele tentar matar Davi. Difícil essa história de pregar, viu, gente? E aí você começa a observar que não tem coisa mais triste do que você estar com uma pessoa que a tua família não aprova. Sabe quando você, para ir na casa dos seus pais, você tem que ir sozinha? Porque os seus pais não aceitam teu marido lá? Sabe quando você tem que ir para a casa dos seus pais, você tem que ir sozinho? Porque a tua família não aceita a tua esposa lá?
Se tem uma coisa triste, é quando a família não apoia, quando a família não apoia. Quando a família não apoia. E Saul detestava aquele relacionamento, e tudo que ele podia fazer para acabar com aquele relacionamento, ele fazia sim ou não? Sim. Em tal dia ele planejou a morte do genro. Eu disse que ele planejou o quê? A morte. E quem ouviu ele planejando? A filha. Então ela armou a fuga de Davi. Escute, ela armou de Davi a fuga. E ela conseguiu fazer Davi fugir para que o pai dela não o assassinasse. E a Bíblia relata que ela correu risco. Sabe por quê? Porque ela estava destruindo um plano do pai, um plano do pai. E além de Saul ser o seu pai, ele era rei de Israel. Então ela se arriscou organizando a fuga de Davi, sim ou não? Sim. Aqui ó, se arriscou sim ou não? Sim. A Bíblia diz que o pai pegou tanta birra dela, sabe o que ele fez? Catou ela e deu ela para casar com outro homem. E depois que Davi fugiu, olha para mim, depois que Davi fugiu, ele ficou mais de 7 anos fora. Mais de quantos anos fora? 7. Arrumou outras mulheres que guerreasse com ele, que batalhasse com ele, que vivesse do lado dele. Não, mas a primeira mulher dele, o primeiro grande amor foi Mical. Mas depois que ele fugiu e não podia voltar mais para lá, e ele, sabe, a vida segue, a fila anda. Conseguiu outras mulheres que guerreou com ele, que batalhou com ele. E ela casou com outro homem. Eu disse que ela casou com outro homem. E a Bíblia relata que depois de 9 anos, depois de quantos anos? O pai dela morre. E quem assume o trono? Não, tomou de exemplo. Quem assume o trono? Quem? Davi. E Davi agora é o novo rei de Israel. Ele disse que ele é o novo rei de Israel. E a hora que ele senta no trono, ele chama os guardas. E a primeira ordem: vai lá e pega ela para mim. Gente, pega ela como? Se a mulher já estava pega ela para mim. Os guardas falaram: então, rei, ela já está. Não interessa. Acaba com esse casamento e traz ela de volta. Ela foi a minha primeira namorada, ela foi a minha primeira aliança, ela foi o meu primeiro amor. E eu não sou aquele cara que morreu numa picada de abelha. Estou vivo, quero ela de volta, meu primeiro amor. Você assistiu esse filme, gente? Tão bonitinho, é o mais antigo. Você que está aqui assistindo agora, senão você não lembra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aí você observa que eles catam ela, traz ela de volta. Olha que vai trazendo ela de... O marido dela vem chorando atrás. Gente, para o marido vir atrás, o relacionamento era bom ou ruim? A hora que o marido vem atrás chorando, os guardas fazem assim para ele: se eu fosse você, ficava na miúda. Vai feder para esquerda. Que Davi, ó, tá virado no girar para dar um tiro na tua cara. Depois, se você volta para tua casa, fica quietinho, angustiadinho, toma um ribotrilzinho, e vai passando aí, vai aceitando esse divórcio. Que eu estou com você, o que sobrou para você mesmo é esse divórcio. O cara tem que engolir a perca do casamento e tem que ver a esposa indo. Na hora que ela chega lá, ela tem que arrumar um sorriso que talvez ela não tinha. E sabe o que é para uma mulher ter que arrumar um sorriso que ela não tem? Sabe o que é para uma mulher? É ter que inventar uma alegria que ela não está sentindo. E a hora que ela chega lá, Davi não pergunta se ela queria estar ali, se ela estava com vontade de reatar com ele, e agora de dividir ele com mais 9 mulheres. Não, você vai ficar aqui e ponto. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19, ela abre a janela para ele fugir. E ela está apaixonada, sim ou não? Sim. Ela admira ele, sim ou não? Sim. Ela é totalmente, perdidamente apaixonada por ele, sim ou não? Sim. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 16, onde ela está na janela, ela ama ele? Não. Ela admira ele? Não. Ela está feliz por ele? Não. Sabe por quê? Gente, vocês têm que falar por quê? Ah, tá difícil hoje. Vou acabar já então. Pergunta de novo. Por quê? Oi? Por quê? Porque entre a primeira e a segunda janela se passaram mais de 10 anos.
Entre a primeira e a segunda janela se passaram mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Era a mesma mulher? Não. Era a mesma garota? Não. Era a mesma menina? Não. Eu acho que teu marido ainda não entendeu, né? Que você já não é mais a mesma. Eu estou casado há 10 anos com aquela ali, ó. Aquela gatinha. Nós começamos a namorar, amor, você tinha quantos anos? 14 anos. Nosso namoro foi bom, nosso namoro, amor? Foi um inferno. Porque a gente congregava numa igreja que nada pode, tudo era pecado, a gente não podia ficar junto. Se a gente fosse pro cinema, tinha que ir uma testemunha. Nossa, era triste demais. Não era essa palhaçada que tem hoje em dia, que você encosta, se esfrega, pega. Vai se esfregar no bolso. Namoro terrível. E eu vou dizer pra você, a mulher que hoje está comigo não é aquela garota de 14 anos. Só que a pergunta não é se passou o tempo. A pergunta é que sentimento ela ainda tem por mim e que sentimento eu ainda tenho por ela. Que o tempo vai passar, isso é fato. Agora, como vai estar o teu coração daqui a algum tempo? Durante o tempo, é que nem o pastor Nagim está falando, durante o tempo, você viveu, você chorou, você sorriu, você se decepcionou, você foi traído, você caiu, você levantou, você sentiu dor, você comprou, você vendeu, você viveu. E nesse negócio de viver, eu disse que nesse negócio de viver, nós passamos por cada situação que às vezes nós ignoramos e não resolvemos. E toda vez que eu e você passamos por uma situação sem resolver ela, eu disse sem resolver, ela vai gerar lá na frente uma dor que é fruto de uma decepção, de um trauma, de um conflito e de uma frustração que você não resolveu no momento. E aí você começa a observar o que eu já disse alguns meses atrás. A Bíblia nos chama de árvore. Eu disse que a Bíblia nos chama de árvore. E para que haja uma árvore tem que ter uma semente. Dessa semente nasce uma raiz. E através da raiz vem a árvore. Então tudo começa através de uma semente. Através de uma semente. Da semente vem a raiz. Da raiz vem a árvore. Então, para que ela, no capítulo 6 do segundo livro do profeta Samuel, tivesse com o coração cheio de houve uma semente. Dessa semente houve uma raiz. E dessa raiz veio a árvore. E a árvore que nós temos no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, é uma árvore amável? Não. É uma árvore alegre? Não. Realizada? Não. É uma árvore cheia de desprezo. Eu disse cheia de desprezo. Mas o pouco que eu contei para você de Mical, eu tenho certeza agora que você consegue compreender um pouco mais o porquê dela estar desse jeito. Olha para quem está perto de você e diga assim: eu não cheguei nessa versão. Eu não cheguei nessa versão à toa. Eu passei muito para chegar até aqui. E aí você observa que hoje em dia tem uma prisão notória na vida de muitos cristãos. Eu quero falar hoje sobre uma prisão chamada rejeição. Eu disse rejeição. Eu não escutei, eu disse rejeição. E rejeição é uma prisão que gera tantas correntes, eu disse tantas correntes, que uma delas é o desprezo. Porque o desprezo nada mais é do que uma corrente gerada por uma prisão chamada rejeição. E quando eu falo de desprezo, eu falo de alguém que em algum momento na vida foi rejeitado e não conseguiu resolver essa situação. Agora, quando eu falo de rejeição, eu estou falando de uma raiz que talvez exista
na maior parte dos cristãos que estão na igreja. A pergunta é: se essa raiz na tua vida ela foi tratada, ou se ela de alguma forma é conservada por você. Olha para quem está perto de você e diga assim: rejeição, é uma prisão, que faz de você, infeliz para sempre. Sabe por que rejeição é uma prisão que torna a pessoa infeliz para sempre? Porque a maioria das pessoas que foram rejeitadas, rejeita. Quem foi rejeitado, rejeita. Eu disse que quem foi? Rejeitado, rejeita. Eu não ouvi, quem foi? Rejeitado, rejeita. Eu não ouvi, quem foi? Rejeitado, rejeita. A maioria das pessoas que rejeita alguém é porque em algum momento da vida ele foi rejeitado, e ele não conseguiu tratar essa rejeição. Agora, se a rejeição é uma raiz, escuta, eu disse que se a rejeição é uma raiz, para se ter uma raiz, antes houve o quê? Semente. E quanto mais funda está, não, quanto mais funda eu planto a semente, maior será a raiz. Então, se o diabo puder plantar uma semente em você, profunda, eu disse, ele vai ter na tua vida uma tão grande a ponto de te aprisionar até os 40 anos, até os 50 anos, até os 60 anos, até o momento que você participa de uma campanha como essa, onde você é liberta. E aí eu pergunto para você: você acha que ela estava com o coração cheio de desprezo do nada? Do nada? Era uma mulher que já tinha vivido situações que ela não conseguiu resolver lá atrás com o pai dela. Quando nós temos a primeira referência que o pai usava ela para o seu reinado, usava ela para matar, usava ela para ferir. Então o relacionamento entre ela e o pai dela era bom? Não. Você tem que entender que a semente, para que haja uma raiz de rejeição, ela pode ser plantada ainda no ventre. De que forma? Através daquela gravidez indesejada. Sabe quando você engravida e você não deseja aquela... é automaticamente passado para o bebê. Toda mulher que engravida, e a gravidez ela é ela passa isso para o bebê. E o bebê, de alguma forma, inconscientemente, sabe que não era para ele ter nascido. Ah, isso é louco. Não, isso é comprovado pela medicina. Que o que a mãe passa numa gestação, ela transfere 100% para o bebê. Quanto por cento? 100. Você está entendendo que uma raiz de rejeição, ela pode ser plantada na vida de uma pessoa antes dela nascer? Agora uma coisa é você, agora com quantos anos? 26, uma coisa é você com 26 anos lidar com uma rejeição. Uma coisa é para um bebê que ainda nem está formado lidar com aquela rejeição. Então a semente de rejeição, ela pode estar em uma pessoa antes dela, através de uma gravidez indesejada, ou através de um aborto desejado ou tentado. Sabe que você atendeu uma pessoa que a mãe dela tentou abortar ela com uma agulha de crochê? Porque toda vez que uma criança sofre a tentativa do aborto, sofre a tentativa do... Você não sabe os traumas que essa pessoa traz. Ah, mas a minha mãe tentou me tirar com chá. Ah, isso é menos violento de forma alguma. Você sabe o que é para um pastor tratar uma pessoa que foi quase vítima de aborto? Ah, mas isso é uma semente? Não é só isso não. Sabe quando você mora em uma família disfuncional, onde o teu pai nunca foi pai, onde a tua mãe nunca foi mãe? Isso é uma forma de você sofrer rejeição. Sabe quando você sofre abusos, seja eles físicos, seja eles verbais, seja eles sexuais, seja a falta de amor, porque abuso não é apenas um mal que é feito. Abuso é quando um carinho devia ter sido feito para você e não foi. E sabe qual é o problema dessas situações? É que elas geram uma semente que se torna uma raiz de rejeição. Eu disse que se torna uma raiz de rejeição.
A maioria das pessoas que perderam o pai e a mãe muito cedo possuem essa raiz. Sabe quando aos 14 anos você perdeu a tua mãe? Sabe quando aos 12 anos você perdeu o teu pai e você foi privada de ter o amor de um pai? Ai, mas o meu tio assumiu. Um tio vai conseguir amar a gente como um pai? Uma avó vai conseguir amar a gente que nem uma mãe? O único amor comparado com o amor de Deus é o amor de uma. E quando a criança não tem a chance de receber esse amor, de alguma forma ela se sente rejeitada. É que nem órfão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa órfã, mas ele nunca vai conseguir pôr no papel para você a dor que ele sente de ter sido abandonado em algum momento na vida pelo pai e pela mãe. Então tudo isso gera uma semente que provoca uma raiz que pode prender a pessoa para sempre. E sabe quais são as correntes que uma pessoa que está em uma prisão de rejeição desenvolve? Toda pessoa que sofre de uma prisão chamada rejeição, ela se torna uma pessoa negativa. Escute, que eu preciso encerrar. Ela se torna uma pessoa negativa. Nada para ele vai dar certo, nada para ela vai dar certo. Toda pessoa que está numa prisão de rejeição, ela se torna uma pessoa hostil. O que é uma pessoa hostil? Uma pessoa estúpida, uma pessoa grossa e uma pessoa que tem capacidade de colecionar inimizade. Toda pessoa que está em uma prisão de rejeição é uma pessoa depressiva, não sente vontade de viver a vida, não sente vontade de levantar da cama, não consegue sair do celular, é da cama para o sofá, do sofá para a cama. Isso quando consegue ir para o sofá, viver a vida e não viver não dá mais não faz mais a mínima. Toda pessoa que está numa prisão de rejeição é uma pessoa que alimenta ira, é uma pessoa que odeia, é uma pessoa vingativa. Toda pessoa que está em uma prisão de rejeição é uma pessoa melindre. O que é uma pessoa melindre? Qualquer coisa machuca ela, qualquer coisa ela se sente agredida. Toda pessoa que vive em uma prisão de rejeição é uma pessoa que de uma certa forma nós chamamos ela como eu poderia dizer, de vítima. Sabe aquela autocomiseração? Quando a pessoa começa a se sentir a coitada, a miserável, quando ela começa a se sentir o mosquito que rodeia o cocô do cavalo do bandido. Isso é uma corrente de uma prisão por uma prisão chamada rejeição. E é fácil lidar com uma pessoa desse jeito? É fácil lidar com uma pessoa desse jeito? Imagina quando você casa com ela. Que até você descobrir que o pai dele morreu quando ele tinha 14 anos, que ele foi entregue para adoção, ele foi adotado. Até você descobrir isso, você já está 2 anos de casamento, já está sofrendo que nem gato no saco. Olha para quem está perto de você e diga assim: as suas maiores dores são frutos de conflitos que você não resolveu nas suas emoções. Então você observa que aquele desprezo que ela está sentindo por Davi é por causa de situações que ela já vinha engolindo e ela já vinha suportando durante anos. E sabe com quem ela casou? Ela casou com um garoto que de 8 filhos ele era o menor. Ela casou com um garoto que não era filho da mesma mãe, porque segundo os judeus messiânicos, Davi era bastardo, e por isso que ele era colocado no pasto, para não envergonhar o pai dele, Jessé, porque ele era fruto de um adultério. Por isso que no Salmo 51 ele disse: em pecado eu fui concebido, e a minha mãe me gerou em pecado. Na linha messiânica ele era bastardo, estou dizendo na linha messiânica, e eu digo que faz sentido. A Bíblia relata que Davi foi rejeitado pelo pai dele. Principalmente quando o profeta vem escolher um rei, o pai coloca os 7 filhos e não esquece, ele rejeita. A Bíblia diz que Davi era rejeitado pelos 7 irmãos dele. A Bíblia diz que o rei de Israel rejeita Davi.
A Bíblia diz que a cidade a qual Davi deu a própria vida para defender, uma cidade por nome de Keila, a cidade inteira rejeita Davi. A Bíblia diz que um camarada da casa de Saul, por nome de Simei, ele durante o pior momento de Davi, ele enche um saco de pedra e vai apedrejar Davi, rejeitando ele. A Bíblia diz que quando Jerusalém era sitiada pelos jebuseus, a hora que Davi entrou na cidade, os cegos, coxos e paralíticos mandaram ele embora. Foi rejeitado por todos os deficientes, pois ele foi lá e matou todo mundo. Aí já ficou violento, já não aceitava mais. A Bíblia relata que os filhos de Davi, Adonias, está entendendo? Salomão Abisalão, rejeita o pai. Uma coisa é você ser rejeitado por amigos, uma coisa é você ser rejeitado por colega, uma coisa é você ser rejeitado pelos seus filhos. A Bíblia diz que por último, a esposa dele rejeita. Quando Mical despreza ele já tinha sido desprezado muito na vida, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Inconscientemente ele tinha se tornado o quê? Um bicho. Davi era um ótimo, ele era um homem de Deus, mas era um péssimo pai, era um péssimo marido e era um péssimo homem. A Bíblia diz que ele era vingativo, ele era adúltero, ele era imoral, ele era traiçoeiro. A Bíblia fala de todos os defeitos de Davi. Mas você está dizendo que ele não é homem de Deus? Não, estou dizendo que ele é um homem de Deus. Mas desde quando para ser homem de Deus tem que ser perfeito? Se Deus escolhe as coisas imperfeitas. Mas seria bem melhor se ele tivesse sido tratado de todas as rejeições e traumas que ele viveu, sim ou não? Sim. Só que a oportunidade que ele não teve de ser tratado, porque hoje nós temos Jesus, algo que ele não teve. Ele não teve ninguém que morresse por ele numa cruz. Ele não teve ninguém que ressuscitasse ao... Nós temos. Olha para quem está do teu lado e diga assim: o cárcere que Davi não saiu, você pode sair. No nome de Jesus. A hora que a esposa dele desprezou ele, ela conseguiu abater o marido? Ela conseguiu abater o marido a ponto de Davi desistir da vida? Entrar no jogo da baleia azul e se matar? Não. Tem pessoas que passaram a vida toda sendo desprezadas e rejeitadas, e quando ela encontra um desprezo, é mais um. Isso vai deixando a gente mais amoroso ou frio? Vai deixando a gente mais agradável ou vingativo? Então você pode entender o marido que ela tinha. Agora uma mulher com esse naipe de marido, ela vai ser uma formosura. Porque se você não se defende, teu marido monta em cima de você. Se você abaixar a guarda, ele detona você. Então, na verdade, sabe qual é a minha opinião? Ela apenas refletiu quem ele era. Ela apenas refletiu quem ele era. Em algum momento ele foi buscar ela para ir para a festa? Foi? Em algum momento ele parou a festa e disse: espera um pouco, está faltando uma esposa minha? Ele fez isso? E ela também desceu para a festa? Ela se sentiu na obrigação de se alegrar com ele? Sabe o que eu vejo? Ninguém cedeu. E a cura vem através da sedeção e não da sedução. É quando eu tomo a decisão de ceder. É quando eu tomo a decisão de fechar a janela do desprezo e passar pela porta da felicidade. Por ela ter ficado naquela janela, a hora que ela chegou, ela deixou ele abençoar a casa? Ela bombardeou ele com críticas, sim ou não? Sim. Ali na janela, ela foi participante da festa ou espectadora? Espectadora. Eu não ouvi. Ela foi participante da festa ou espectadora? Espectadora. Aí eu pergunto para você, nessa vida, você está sendo participante ou espectadora? Nesse culto. Esse é um culto que você veio para analisar como eu vou pregar, ou você veio para participar e dar glória junto comigo?
Esse é um culto que você veio, olha, será que hoje ele vai entregar a revelação? Porque já passou o horário, já vai ter acabado, e hoje não tem. Será que você veio para analisar a pregação, se eu ia revelar, se eu não ia? Ou você veio para dar uns glória e ter a certeza que o meu Deus vai mudar a tua história antes de você chegar na tua casa? Olha para quem está perto de você e diga assim: enquanto você está como espectador, a festa está acabando. A festa está acabando. Sem que você participe. Mas ela já tinha passado poucas e boas, sim ou não? Sim. Já tinha chorado e sofrido, sim ou não? Sim. Decepcionado, experimentado a traição e a frustração, sim ou não? Sim. Por isso que ela não conseguiu fechar aquela. Por isso que ela não conseguiu fechar aquela. Por isso que ela não conseguiu fechar aquela e passar pela porta. Você quer ser liberta de uma prisão chamada rejeição? Fecha a janela e passe pela porta. Saia da posição de espectador e vai viver a tua vida. Não seja alguém que veja a vida passar. Seja alguém que viva a vida, aprendendo a glorificar. Ela poderia ter participado da festa, sim ou não? Sim. Dançado, sim ou não? Sim. Pulado, sim ou não? Sim. Mas ela preferiu, por causa das mágoas, das chateações, por causa da vida terrível, infernal que ela viveu, ela preferiu ficar na janela, cheia de desprezo, pronta para criticar ele. Aí eu pergunto para você: o que a gente ganha criticando os outros? Não me fala. O que a gente ganha desprezando as pessoas? Duas coisas que, se você guardar, você perde: conhecimento e afeto. Então, por pior que a pessoa seja, procure amar e procure ver o melhor nela. Sabe por quê? Porque está cheio de gente querendo tirar da gente o pior. E dá para contar no dedo quem está querendo tirar da gente o melhor. Se você procurar a minha pior versão, posso dizer para você, você vai encontrar. Porque eu também não sou flor que se cheire. Ah, mas você está com o microfone na mão. Isso não significa que eu sou melhor do que você. Isso significa que eu tenho uma chamada e eu decidi obedecer. Se você procurar a minha pior versão, você vai encontrar. Só que se você procurar o melhor de Deus em mim, você também vai achar. Então sai da janela e para de ficar procurando o pior nas pessoas. Olha para quem está perto de você e diga assim: quer sair dessa prisão? Quer sair dessa prisão? De desprezo e rejeição? Fecha a janela. E viva. Porque a festa está acabando. Você tinha 16 anos, agora você tem 30. Percebeu que você tinha 30 anos, agora você tem 48? E aí você passou a vida toda na janela, porque não teve mãe, porque não tive pai, eu fui para adoção. É triste, é triste. Mas você vai impedir o teu futuro com as decepções passadas? Você vai matar o teu presente e anular o teu futuro por ficar remoendo o que passou? Hoje o Senhor manda eu te dizer: você merece uma chance. E sabe o que eu desejo essa noite? Sabe o que eu desejo essa noite? Que você seja tão feliz a ponto de você não ter tempo para mais nada. Diga que a felicidade venha me consumir, a fim de que não sobre mais tempo para nada. Ser feliz vai me consumir. Só que felicidade, irmãos, é uma decisão de cada um. E se você ficar na janela, você vai conseguir desenvolver a felicidade? Não. Então fecha ela e passa pela porta. Mas foi fácil para ela fechar a janela? Foi fácil para ela fechar a janela? Tanto é que ela não conseguiu fechar. Só que Mical não é referência para mim. Sabe por quê? Porque eu decidi não criticar as pessoas. Eu decidi não desprezar as pessoas. Eu decidi fechar a janela do desprezo e passar pela porta da felicidade. Você vai desprezar as pessoas do jeito que você foi desprezada? Você vai ferir as pessoas do jeito que você foi ferida? Você vai machucar as pessoas do jeito que te machucaram? Você acha isso bonito? Você vai fazer com os outros o que fizeram com você? Pelo amor de Deus, essa é uma prisão que só você pode tomar a decisão de sair. E como eu posso sair dessa prisão? Prestando atenção nessa palavra e sendo curado essa noite pelo menos um pouco. Olha para quem está perto de você e diga assim: não deixe as feridas antigas
as decepções passadas impedem seu futuro. Olha para quem está do outro lado e diga assim: não olhe mais para trás. Você não está indo para lá. Para de colecionar frustrações e decepções. Fecha essa janela. Passa pela porta e participe da festa. Sabe quando você está projetando no teu marido o que você passou para o teu pai? Sabe quando você está projetando na tua esposa o que você passou com a sua mãe? Sabe quando você está trazendo para o teu casamento, aqui ó, sabe quando você está trazendo para o teu casamento o que você viveu na tua casa? Os psicólogos, se tiver algum psicólogo aqui, pode levantar e dizer se eu estiver mentindo. É comprovado psicologicamente que os filhos inconscientemente repetem os pais. Você não é a tua mãe e você não precisa ter a história do teu pai. Hoje o Senhor manda eu te dizer: fecha essa janela e tome a decisão de ser feliz. Porque o que você passou lá atrás não pode impedir o que Deus tem para você hoje aqui. Sabe quando cronologicamente a gente está em 2017, mas emocionalmente a gente está preso naquele namoro que não deu certo? Você sabe o que foi para ela saber que Davi estava com 9 mulheres? Sabe o que foi para ele saber que é o grande amor da vida dele casou com outro? Tem mulheres que até o dia de hoje não conseguiram processar que o grande amor da vida dela casou com a amiga dela. Tem homens que até o dia de hoje não conseguem processar que o grande amor da vida dele casou com um colega dele. E você está trazendo isso para ser infeliz hoje. Está amarrado em nome de Jesus. Você tem a chave e sai dessa prisão. Diga: rejeição é uma raiz que eu não vou regar. Se coloque de pé, por favor. Uma prisão chamada rejeição, gerada por uma semente antiga. Feche os teus olhos. Eu quero que o Espírito Santo traga a tua memória em que momento você viveu uma rejeição tão grande a ponto de se lembrar. E se ainda dói, é porque não sarou. Faz parte da cura querer ser curado. Faz parte da libertação querer ser liberto. E rejeição é uma prisão a qual você tem a chave. E quando eu abro esse cárcere, pastor, quando eu aceito fechar a janela, quando eu deixo de lado aquela postura hostil, negativa, depressiva, nervosa, controladora. Você sabe que toda pessoa controladora sofre uma prisão por nome de rejeição? Você sabe que toda pessoa controladora está aprisionada na rejeição? Você sabe que toda pessoa que precisa de tudo e de todos para se sentir bem é uma pessoa miserável porque se prendeu na rejeição? Até quando você vai precisar de tudo e de todos para se sentir bem? Até quando você vai se esconder? Sabe quando a tua forma real não agrada e você levanta uma forma falsa? Por você nunca ter sido aceita, hoje você se esforça na faculdade, no teu trabalho, na igreja, para agradar todo mundo. Então depois que você canta e depois que você prega, se as pessoas te cumprimentam, você se sente bem. Se ninguém te elogia, você sai pior do que veio.
Até quando você vai permitir que a opinião das pessoas te forme? Ah, mas eu preciso saber quem eu sou. Não, você precisa saber quem Deus é em você. E quem Deus é em mim? Ele é fiel, Ele é amigo, Ele é consolo, Ele é provedor, Ele é curador. E hoje o meu Senhor manda eu te dizer: se você ainda consegue trazer à tua memória alguma situação que você sofreu rejeição, e isso ainda te machuca, isso ainda dói, hoje você precisa quebrar essa prisão. Eu estou falando de uma rainha, viu? Mical era uma rainha. Eu não estou falando de qualquer Zé Mané não, viu? Eu estou falando de Davi. Davi era um rei, guerreiro, mas que foi rejeitado das piores formas. Eu não estou dizendo que você é covarde, que você é frouxo. 75% das pessoas bem-sucedidas estão presas na rejeição, sabia? Que elas procuram ter sucesso como uma forma de compensar elas terem sido rejeitadas em algum momento na vida. 75% das pessoas bem-sucedidas passaram por rejeição. E eu vou dizer para você, a maior parte das pessoas passam por rejeição, só que poucas pessoas conseguem resolver essa parada nas emoções. E eu vou encerrar dizendo para você: se ainda dói, é porque de alguma forma você ainda está presa. Se ainda dói, é porque de alguma forma você ainda está preso. E se você ainda consegue recordar a ponto de doer a rejeição do pai, de amigos, da mãe, da família, da faculdade, dos colegas, da sociedade, a ponto de você mesmo se rejeitar, se ainda dói, é porque você ainda está preso. E quem aqui ainda sente a dor de uma situação que você passou recente ou há muito tempo atrás? Quem ainda sente a dor de uma situação que você passou recente ou há muito tempo atrás? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se você não puder ser verdadeira na igreja, você vai ser onde?